Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, é dia de estudo da Sagrada Umbanda, aqui no Universo Umbanda, Templo de Umbanda de Sarapá e Chama Cigana. Bom, muito obrigada pela participação de todos vocês, que lá no nosso Instagram, tutpc_umbanda, opinaram, deixaram sua sugestão, e eu amei as sugestões dessa semana, porém, duas sugestões foram muito parecidas com o tema que eu vou trazer hoje, e mais três sugestões foram exatamente o tema de hoje. E o tema de hoje é o animismo. Mãe Manu, o que é o animismo mesmo? Mais fácil de ser compreendido do que você possa imaginar e tão comum também encontrado dentro da Sagrada Umbanda. A Sagrada Umbanda, ela não tem um preconceito de falar sobre animismo, que na verdade é essa consciência que o médium tem sobre o seu trabalho mediúnico. Na semana passada nós falamos quando que o médium está pronto para dar consulta. E eu acredito que como esses filhos assistiram o nosso vídeo da semana passada, e se você não assistiu, fica à vontade de futucar aqui o nosso YouTube e ver todos os temas de estudos que nós temos aqui, que são muito legais. E aí, os médios acabaram ficando um pouquinho mais curiosos e corajosos para perguntar. Quando eu digo corajosos, porque como é um tema tão difícil às vezes de ser abordado em algumas casas de santo, né, em algumas religiões, o médium ele fica um pouco preocupado quando ele chega dentro da Sagrada Umbanda e ele acaba tendo muita dúvida quando inicia a sua incorporação. Se isso é o próprio médium ou se realmente é uma entidade que está falando ali. Quem que está assistindo aqui não passou por essa experiência de repente, no início do seu desenvolvimento mediúnico, ou até mesmo ainda está dentro da Sagrada Umbanda por muitos anos e ainda passa por isso, de algumas vezes tentar buscar dentro de si se é você que está falando ou se é a sua entidade que está falando. Por que a Sagrada Umbanda bate tão em cima da tecla reforma íntima? Eu, pelo menos, dentro do meu terreiro, friso a todo tempo, algumas vezes chega a ser exaustiva a mensagem. Porém, eu sempre falo a necessidade de se reformar, a necessidade de transformar o seu eu, porque existe muita proximidade das entidades para a sua essência. Muitas vezes a sua essência, o que está dentro de você, vai acabar falando mais alto. E se o que está dentro de você são comportamentos ruins, são comportamentos que não são do agrado da espiritualidade, se você passa por esse processo, se você fica ali anímico, você acaba interferindo e possivelmente dentro do seu terreiro, diante de uma avaliação do seu sacerdote, da sua sacerdote, né, de todo o desenvolvimento mediúnico, ele acabe custando mais a colocar você para esse atendimento que muitos médios sonham em atender outras pessoas, em suas entidades atender outras pessoas. Eu já vi filhos de santos saindo de terreiro, né, por conta de minha avaliação ou de avaliação de qualquer outro sacerdote que ainda não era o momento, justamente por esse processo de animismo, justamente por se perceber uma consciência dentro da incorporação e perceber que o médium ainda tem algo a resolver da vida pessoal dele. E se ele tem essa consciência, se ele tem essas questões morais a serem resolvidas da sua vida particular, como que você se sente seguro de deixar com que esse médium faça aconselhamentos dentro da sua casa? Se fosse a sua casa, talvez você se coloque com uma posição do filho que tem a consciência, né? E que algumas vezes acha que está sendo injustiçado. Mas muda. Faça nesse momento como se você fosse o sacerdote da casa.
receba filhos que você percebe através do jogo, ou por recados que as entidades deixou, ou até mesmo se esse sacerdote tiver algum tipo de consciência, ele viu, né? Comportamentos que não são adequados para aquele que está disposto a aconselhar. Você colocaria essa pessoa para consultar dentro do seu terreiro? Então, o médium iniciante, ele vai ter realmente muitas dificuldades de identificar o que é ele e o que é a entidade. Mas fica bem claro e bem registrado que quanto mais o médium estudar sobre aquela entidade, alinhar os seus chakras, as suas energias, realizar suas obrigações, se conectar, se colocar à disposição da espiritualidade, vai ser muito mais fácil para que esse médium esteja o quanto antes pronto, mesmo que tenha ali ainda algum tipo de consciência. Existe uma coisa chamada ética espiritual que vale para todo e qualquer médium, independente do médium que está incorporado com algum guia, como o médium irmão de santo, quando sabe algum segredo de seu irmão, que não convém a ele espalhar por todo o terreiro. E se você é um médium que tem aquela consciência, né, que passa por esse processo do animismo e que você tá conseguindo ali dar um pouco da sua opinião junto com aquela incorporação, convém a você não sair espalhando o que está sendo ouvido, o que está sendo dito naquela consulta. Se for interessante, leve apenas para o seu sacerdote, porque esse sim tem a missão de orientar e ajudar o corpo mediúnico, e mais ninguém dentro do terreiro, certo? Bom, fica o conselho para que vocês possam ter uma vida saudável dentro do terreiro, porque muitas vezes o dedo que aponta, a língua que julga, acaba atrapalhando todo um bom andamento do trabalho mediúnico dentro do terreiro, como também acaba dificultando a permanência de irmãos dentro da casa de santo, tá? Como que esse médium consegue reduzir um pouco, né, esse animismo? Como que esse médium consegue se desconectar das entidades no momento da sua incorporação? Olha, não precisa se afligir e achar que vai existir uma fórmula mirabolante, mas existem técnicas que vão auxiliar o médium a realmente se desconectar dessa interferência à entidade ou à sua incorporação. A primeira técnica que você não pode realmente deixar de realizar, embora possa parecer um pouco boba e tão simples, é realmente se desligar. Se desligue dos seus problemas pessoais, das opiniões, se desligue se de repente por algum momento você se desentendeu com o irmão, com alguém da casa de santo. Se desconecte. Você entrou dentro do terreiro para desenvolver a sua mediunidade, para ter maior conexão com os seus guias e para somar naquele lugar. Porque, na verdade, um centro espírita é uma irmandade, é uma egrégora, onde todos têm uma função. E uma função de muita força, independente de se ter ou não ter um cargo. Então, essa questão que parece tão simples, mas que às vezes o médico está começando, ele quer ouvir qualquer coisa, né? Menos isso. Mas olha, gente, se desconecte, se desligue verdadeiramente das suas questões particulares, das suas questões que de repente estão afligindo a sua mente. Como isso? Olha, gente, você quando chega no seu terreiro, você bate cabeça no gongá, você pede a bênção aos pontos de força da casa, quando adentramos um terreiro, né? Nós saravamos ali os guardiões da porteira, o guardião, o ogum da porteira, a casa de preto velho, todos os pontos de força da casa, tomamos o nosso banho de ervas ou do sabonete de ervas e vamos lá para dentro do gongá, em frente àquele lindo altar e reverenciamos, pedimos para que aquela noite o nosso trabalho, a nossa forma de ser usado pela espiritualidade seja a mais plena possível.
A oração, ela é o segundo passo para facilitar a sua conexão com o espiritual e ir reduzindo um pouco essa consciência. Esse momento que às vezes o médium conflita tanto que acaba realmente se desconectando. O terceiro passo é que você realmente entenda que isso é mais comum do que de repente é falado, do que de repente é dito. E você realmente vai precisar lutar dentro de você para que você não interfira no posicionamento, nas palavras dessas entidades. É por isso que em muitas casas é feito desenvolvimento mediúnico. A minha casa é uma. No TUT-PC são realizados os desenvolvimentos mediúnicos e nenhum médium que chega, a não ser que seja liberado pelos guias-chefes da casa, já vão diretamente para dar consulta. É feito todo um trabalho de desenvolvimento, de preparo e se ouve as entidades. Geralmente os ogãs, as equedes, pais pequenos, mães pequenas, a mãe de santo, são os responsáveis de tomar essa consulta, de bater esse papo com essa entidade, de buscar a sua história, seu nome, ver se ele vai querer riscar o seu ponto, se ele vai riscar o seu ponto. E através desse momento, conversar com essa entidade para que esse médium vá ganhando confiança. Então, você vai precisar realmente confiar e ir acreditando. E isso requer tempo. E esse tempo é entre você e os seus guias. Não é determinado pela casa ou pelo sacerdote. Eu já tive médiuns na minha casa que demorou. Eu tive uma médium, por exemplo, que demorou mais de 1 ano para incorporar a sua preta velha, enquanto ela trabalhava fortemente com a sua guardiã. Quando ela incorporava a preta velha, ela se sentia muito mal porque ela tinha muita consciência e ela não conseguia identificar se era ela ou se era a preta velha. E esse momento era respeitado. É necessário que o sacerdote respeite também esse momento do médium, porque é melhor ser respeitado do que o próprio terreiro virar motivo de chacota ou o próprio irmão de santo acabar atrapalhando o direcionamento e a evolução espiritual. Lembrando que não compete ao filho de santo da casa avaliar, julgar ou condenar esse processo de desenvolvimento do seu irmão de santo, tá bom? Algumas pessoas escondem, né, esse momento anímico. Algumas pessoas negam. Essa é a verdade. Então, se concentrar, se desconectar, orar, acreditar. Tudo isso auxilia demais para que você vá perdendo o seu medo. Reforma íntima é o quarto e não menos importante item para que você consiga superar esse momento. Se você é cheio de hábitos, de modos, de comportamentos que não são do agrado da Sagrada Umbanda, eu não estou dizendo que você não vai ser usado por uma entidade de luz para levar luz a uma pessoa, mas dificilmente você vai conseguir se desconectar, né? Porque quem não tem para dar, vai dar o quê? O que você vai ofertar se o seu comportamento é todo errado? Vamos lá. Essa entidade deixou algum tipo de consciência para você. Todos os conselhos que ela dá, você não faz uso, não se reforma, não muda, não melhora. Em algum momento, essa entidade vai parar de usar você para esse trabalho mediúnico. Não fique acreditando que você vai passar tempos e tempos levando uma vida cheia de vícios, levando uma vida com relacionamentos promíscuos, com fofocas, com intrigas, passando a perna em alguém e acreditando que essa entidade, se ela faz uso dessa matéria, que essa entidade vai passar o resto da vida usando, porque ela vai deixando ensinamentos que quando o médium não faz bom uso, ela vai começar a usar outro aparelho, outro médium, porque ela já percebeu que aquele médium se recusa a passar pelo processo de reforma íntima.
E quanto antes você passa pelo processo de reforma íntima, mais fácil fica a sua conexão, o seu entendimento, o seu trato com o seu guia e o trato do seu guia com você. Porque ele começa a ficar cada vez mais feliz e cada vez a sua matéria vai ficando mais pura, mais voltada para aquele trabalho. Você se torna o verdadeiro exemplo de que a Umbanda é capaz de mudar. Então você se torna também um facilitador para qualquer um que venha conversar com a sua entidade. Porque a vida desse aparelho, desse médium, já é um exemplo vivo de como que a Umbanda é capaz de mudar, transformar e curar. Bom, isso é muito importante, isso é muito valioso. Esse é o momento que enche as entidades de orgulho, porque quem é capaz de se mudar é capaz de mudar qualquer um. É capaz de levar luz, palavras boas para qualquer um. Então, aquele que insiste em permanecer perdido, vai chegar um momento que realmente não terá mais uma entidade falando ali. Terá apenas o próprio médium acreditando que está incorporado ou se passando por um médium incorporado e falando coisas que cada vez vão se perdendo menos a razão. A gente encontra muitos médiuns, muitas pessoas que as pessoas falam assim: ah, quando fulano tinha o guardião tal, né? Quando fulana tinha a cabocla tal. Quando vovó era vovó. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais por que as pessoas usam essa expressão. Na verdade, nós estamos debaixo da graça, existe uma parceria muito forte dos guias conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não tem como construir um castelo e um terreno arenoso. Não tem como. Então, tudo no início vai se tornando um grande aprendizado. Mas o que você vai se tornar no futuro dentro da Sagrada Umbanda vai depender muito daquilo que você está disposto a mudar. Você precisa realmente acreditar, rezar, se desconectar daquilo que atrapalha a sua evolução e evoluir. Aí sim, você vai reduzindo esse animismo e você vai cada vez tendo mais certeza que quem está falando é um guia e não é você. Espero ter ajudado vocês. Axé, Saravá, Namastê, até a próxima sexta-feira. Um beijo no seu coração. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho, porque futuramente todas as nossas programações serão realizadas apenas pelo YouTube. Tanto as lives de cura, como as previsões do oráculo, que são nas terças-feiras, como também na quarta-feira as composições de minha autoria que entram aqui, na quinta-feira as orações ciganas e na sexta-feira os estudos que vocês escolhem através do nosso Instagram. Então, não deixe de participar, não deixe de compartilhar esse vídeo. Vamos multiplicar a força da Umbanda e eu sempre tento trazer as mensagens aqui com uma linguagem mais fácil, com uma linguagem mais direta, para que todos possam entender, tá bom? Um beijo, até a próxima.